Nós estamos no capítulo 14 de Mateus, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve grande medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. E, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança. E trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que pelo menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos que tocaram ficaram sãos. Meus irmãos, desde criança que eu escuto sermões sobre esse texto. Não foi um nem dois. Mas geralmente os sermões se fixam no medo de Pedro diante das ondas e no pronto atendimento de Jesus. Um outro eu escutei baseado no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. A presença de Jesus conosco no barco nos dá essa tranquilidade. Spurgeon tem um sermão muito interessante, a menor oração de Pedro: Senhor, salva-me. Dá uns 40 minutos de sermão, mais ou menos, se você ler com tranquilidade. É claro que ele está escrito. Mas é a única oração que Pedro faz: Senhor, salva. E Spurgeon admiravelmente expõe essa oração de uma forma que eu acho que você não pode sair do seminário sem ler. Levando em conta tudo isso, é muito provável que você já tenha ouvido também. Afinal de contas, eu sou mais velho que você, mas certamente no meio evangélico esse é um texto muito fácil de ser pregado. Por essa razão, se você não ouviu, eu vou deixar que você escute por si próprio, leia o sermão do Spurgeon, e eu vou me concentrar em outras coisas. Por exemplo, o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Por que teve que compelir? O verbo é forte, compeliu. É quase que obrigou, é um obrigou educado. A força é de obrigar. Nós sabemos por que na versão de João. As multidões diziam: esse é o Filho de Deus. É claro, se tem comida, esse é o Filho de Deus. E, inclusive, em João diz que quando Jesus chegou no outro lugar, chegaram perto de Jesus: quando é que o senhor chegou aqui?
E o grego traz uma ideia de que eles estavam reclamando de Jesus, por que Jesus fugiu deles. Jesus compeliu porque não interessa a Jesus nenhuma pessoa que o busque com interesses que não seja interesse nele e em Deus nosso Pai. Se você não tem essa experiência, eu passo para você. Não aconteceu comigo exatamente como eu contar, mas já aconteceu algumas vezes de forma parecida. Mas um amigo meu, pastor, chegou numa igreja há muito tempo atrás e achou interessante que as terças-feiras do estudo bíblico era extremamente cheio. Eu nunca tive uma igreja como essa. Que coisa boa! Terça-feira à noite a igreja estava cheia. É que depois do estudo bíblico tinha distribuição de cestas básicas. Ficava mais cheio ainda. Conversando com a junta diaconal para fazer o serviço de verificar quem realmente precisava e levar a cesta básica na casa da pessoa, se descobriu que muitos pegavam mais do que uma cesta básica por família e faziam daquilo uma forma de vida, vendiam, passavam para frente. Jesus compele você deixar de lado. Isso aqui é mais um grito contra o chamado evangelho social, contra a teologia modernamente chamada de teologia da missão integral, que de integral não tem nada. A ideia de trazer pessoas para dentro da igreja com algum tipo de benesses foi muito expressa por um presbítero que eu tive, que dizia o seguinte: a gente só pega mosca se tiver mel. Mas a ideia não é essa. A ideia do Senhor Jesus em pegar pessoas é mais expressa na rede. O peixe não tem por onde fugir, a rede pega. E se você quiser um exemplo pessoal disso, veja a conversão de Paulo. É jogado ao chão, é derrubado. A gente fala jogada porque sempre, de criança, nossos flanelógrafos imaginavam um cavalo. O texto não fala de cavalo, o texto diz que ele caiu. Pois bem, derrubado. E quando Paulo tentou fazer alguma coisa, escutou, segundo as próprias palavras de Paulo, dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. O Evangelho é isso. O Evangelho, ele toca o coração daqueles que lutam contra Deus. O Evangelho não é uma porta do tipo, venha, por favor, Jesus está batendo suavemente. O texto que diz que estou à porta e bato não é um texto evangelístico, ele está escrevendo para uma igreja que de tão mundana ele se sentia do lado de fora, excomungado, fora da comunhão, e ele diz: eu estou batendo, se alguém me deixar entrar, entrarei e cearei, ou seja, participarei da comunhão. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é a necessidade que o Senhor Jesus tinha de orar. Versículo 23, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Você já criou esse hábito de orar sozinho? Você cai na cama como uma pedra, não esquece de fazer um balanço, não lembra de fazer um balanço do dia, agradecer por tantas coisas que Deus fez. Talvez porque eu seja de uma geração mais velha, mas aprendi a falar com as palavras de uma oraçãozinha pequena que minha mãe me ensinou. Agora me deito para dormir, guarda-me, ó Deus, com teu amor. Se eu morrer sem acordar, recebe minha alma ao Senhor. Provavelmente tenha sido a primeira coisa o primeiro versículo bíblico, como alguns dizem. Toda noite antes de dormir, é um hábito que já dura 60 anos.
começando aos 3. Não estou recomendando meu hábito para vocês, mas eu estou querendo dizer, encontrar uma hora sozinha. Se você está aproveitando para fazer devocionais aqui no JMC e só faz aqui no JMC, tem uma coisa errada com você. Mais errado aqui ainda é se você não fizer nem aqui. Se na hora da devocional você dá um jeito de ir olhar uma coisa, ir para a biblioteca, ir mais cedo para casa. Se o Senhor Jesus, segunda pessoa da Trindade, tinha necessidade de orar, e você, meu irmão? Lembre-se disso. Ele vinha ao seu socorro, nem que seja na 4ª vigília, ou seja, com o dia amanhecendo. Ele deixa você passar um sufoco a noite inteira, para que você dê algum tipo de valor à resposta dele. Se é que você não já fez isso. Se você fez, graças a Deus. Continue orando, continue buscando sozinho o Senhor. Continue colocando sua vida nas mãos de Deus, orando pela sua família, pela família de tanta gente, por tantas pessoas que você conhece, pelo nosso país que carece tanto. Ex-presidentes na cadeia, ex-governadores na cadeia. Vamos orar.